Oi, pessoal! Nós estamos dando continuidade à nossa disciplina e a aula dessa semana é sobre técnicas de processamento de amostras para as análises toxicológicas. Como esse é um assunto bastante extenso, eu dividi o conteúdo da aula em 6 vídeos. Dessa forma, você tem, ao invés de um vídeo longo, você tem alguns vídeos mais curtos para que você possa se organizar e assistir. Não deixe de conferir também o material texto e todos os materiais complementares que eu possa disponibilizar. Vamos falar sobre processamento de amostras. A primeira pergunta que pode vir à cabeça é: para quê? Por que eu preciso pegar uma amostra biológica que foi colhida e processá-la antes de utilizá-la diretamente no exame? A toxicologia tem uma particularidade em comparação a outras áreas das análises clínicas, que é a utilização de amostras muito diversas. A gente consegue ter uma variabilidade de amostras muito grande. Isso faz com que essas amostras tenham composições, tenham matrizes muito diferentes entre si, e dessa forma a gente precisa transformar essas amostras em materiais mais adequados para a realização dos exames. Além disso, é muito comum que nas análises toxicológicas nós utilizemos técnicas laboratoriais extremamente robustas, como as técnicas de cromatografia líquida e de cromatografia gasosa. Essas técnicas e os seus detectores, as suas técnicas de detecção, são extremamente exigentes, além de serem potentes, poderosas, capazes de detectar e quantificar substâncias com uma baixa concentração, ou seja, com alta sensibilidade e também de maneira muito exata. Elas também são técnicas muito exigentes. Logo, as amostras precisam estar o mais purificadas e adequadas possível antes que elas sejam inseridas nas técnicas analíticas e nos equipamentos. Isso é necessário para garantir que o resultado obtido seja confiável, mas também que os equipamentos utilizados, o cromatógrafo, os detectores, não sejam danificados por amostras impuras ou inadequadas. Falando um pouco sobre isso, nós temos que, na maioria das situações, as amostras selecionadas para a realização de análises toxicológicas não podem ser utilizadas imediatamente nos métodos adequados ou disponíveis. E isso tem alguns motivos. O primeiro é quando a matriz da amostra é muito suja. Quando a amostra tem uma quantidade de sujidades, interferências, moléculas que vão atrapalhar o processo de análise. Uma outra razão é quando naquela amostra o analito está presente em uma concentração muito pequena, então a gente vai precisar processar aquela amostra para transferir o analito para um outro lugar, por exemplo, em que ele esteja mais concentrado, ou que a gente possa aumentar a quantidade do analito presente na amostra para melhorar a leitura. E também quando a matriz por si só da amostra ela é muito inadequada para a técnica analítica. Por exemplo, vamos imaginar um exemplo bem claro para a gente entender. Uma das práticas, uma das técnicas que a gente pode utilizar é a identificação de inseticidas em alimentos. Isso é importante lá na toxicologia de alimentos para que a gente possa fazer a regulação, o controle de qualidade desses produtos, desses alimentos que são produzidos. Então, se ele foi produzido seguindo as regras de qualidade, ele deve ter níveis muito baixos, aceitáveis, de praguicidas. Digamos que eu quero fazer isso numa maçã. Como é que eu poderia fazer essa análise utilizando a maçã do jeito que eu recebo a amostra? Eu preciso processar aquela amostra para que ela se torne uma amostra líquida, uma amostra adequada para eu inserir no meu equipamento. Então, obviamente que esse é um exemplo bem drástico, mas isso se refere a muitas outras situações. Uma das nossas próximas aulas, por exemplo, vai ser a análise de fármacos em urina. E a gente vai fazer isso utilizando a cromatografia em camada delgada. E a gente tem um problema. A urina é uma amostra aquosa e a CCD não é realizada em ambiente aquoso. A gente utiliza solventes
orgânicos em geral. Então, a gente vai precisar transferir o analito que está na amostra, passar para um solvente orgânico, como, por exemplo, o metanol, como, por exemplo, o éter de petróleo, o acetato de etila. Então, esses são solventes que são mais aplicáveis, adequados para a realização da CCD. Então, esses são alguns exemplos pelos quais eu preciso fazer o processamento de uma amostra biológica ou de uma amostra qualquer, mesmo que ela não seja biológica. Durante essa aula, nós vamos falar sobre várias técnicas diferentes de processamento que são realizadas com finalidades distintas. De qualquer forma, nós temos algumas características que devem ser buscadas quando eu seleciono qual técnica de processamento nós vamos utilizar. E eu coloquei aqui 5 características ideais de uma técnica de processamento. A primeira é: a técnica de processamento deverá causar perda mínima da amostra e do analito durante o processamento. Ou seja, eu vou ter que submeter a minha amostra a um determinado passo analítico, ou seja, eu vou fazer uma extração, ou eu vou fazer uma desproteinização, ou eu vou fazer uma derivatização. Esse processo ele envolve o uso de reagentes, às vezes ele envolve o uso de temperatura, agitação, e nenhum desses processos deverá degradar a amostra ou degradar o analito durante o seu processamento. De forma que eu tenha a quantidade de analito real após o processamento, para que essa amostra processada possa ser corretamente utilizada lá no método analítico. Uma outra característica ideal para uma técnica de processamento é que ela seja capaz de remover de maneira eficiente substâncias, componentes que não são do nosso interesse e que estejam presentes na amostra. Nós falamos na aula passada um pouco sobre matriz de amostra e falamos que as matrizes de amostra podem conter proteína, lipídio, carboidratos complexos, metais pesados e, em algumas situações, essas substâncias são interferentes na realização do exame. Seja porque elas interferem diretamente na técnica ou porque elas comprometem os equipamentos que são utilizados. Então, idealmente, uma técnica deve ser capaz de remover de maneira eficiente essas substâncias interferentes da minha mistura. Além disso, a técnica de processamento selecionada não deve causar nenhum malefício ao meu sistema analítico. Eu coloquei no slide sistema cromatográfico porque, em geral, esses sistemas são os mais exigentes, são os mais sensíveis a qualquer tipo de interferência. Então, quando eu vou selecionar a técnica de processamento que eu vou utilizar, eu preciso estar pensando também qual é a técnica de análise, ou seja, qual é o método que eu vou utilizar depois do processamento, para que essas duas técnicas, técnica de processamento e técnica de análise, estejam compatíveis entre si. De preferência, essas técnicas deverão ser rápidas, facilmente executáveis e ainda devem ter baixo custo. Vocês vão ver ao decorrer dessa aula que nem sempre a gente consegue ter todas essas características para um mesmo processamento, tá? Existem algumas técnicas que são extremamente robustas, rápidas, fáceis de fazer, mas tem o problema do custo, que são as técnicas mais refinadas. Então, normalmente o laboratório ele vai ter que tomar uma decisão baseada na sua necessidade. Se ele puder desprender um pouco mais de tempo e a questão financeira for um ponto importante, ele vai precisar tomar a decisão de técnicas menos refinadas, técnicas um pouquinho mais básicas, que vão demandar mais passos, vão demandar mais tempo, trabalho humano maior, mas que terão um custo menor, mas sempre que possível, as técnicas mais robustas elas são interessantes, porque elas são mais modernas e rápidas, mas em contraste são um pouco mais caras. Pensando nas técnicas de processamento que nós temos disponíveis, nós precisamos conseguir selecionar as mais adequadas para a nossa necessidade. Então, eu coloquei aqui o direcionamento de 3 características e nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas.
para dizer sobre como a gente deve fazer essa seleção. O primeiro quesito seriam as propriedades físico-químicas da amostra e dos constituintes da amostra, ou seja, da própria amostra, por exemplo, de sangue, e do que tem dentro dela, o analito em questão e os interferentes. Além disso, é importante que a gente tenha uma ideia de qual é a concentração esperada do meu analito naquela amostra e também a concentração aproximada ou esperada dos principais interferentes, porque eu preciso selecionar uma técnica que não faça uma diluição exagerada na minha amostra e que também seja capaz de remover de maneira eficiente o máximo possível dos interferentes. E como eu falei no slide anterior, a escolha da técnica de processamento deve estar alinhada com o instrumental disponível, a estrutura do laboratório. Então, os reagentes, equipamentos, dispositivos que eu tenho no laboratório, tanto para fazer o próprio processamento, mas também o equipamento analítico que vai fazer o exame. Então, o HPLC, o cromatógrafo gasoso, o espectrofotômetro, o espectrômetro de massas, o equipamento que eu vou utilizar para a realização do exame toxicológico propriamente dito, precisa ser compatível com os reagentes, os instrumentos utilizados no processamento. Quanto às propriedades físico-químicas da amostra e dos constituintes, a gente precisa levar em consideração características físico-químicas gerais do meu analito. Então, eu preciso pensar se o meu analito ele é um gás, se ele é uma substância que na natureza existe na forma sólida, na forma líquida, ou ainda se a substância, quais são os grupos funcionais que ela tem, ela é um álcool, ela é um ácido carboxílico, ela é um aldeído, enfim, qual é a estrutura química do meu analito, porque dependendo da estrutura química, algumas técnicas de processamento podem ser mais adequadas do que outras. Além disso, a natureza da minha amostra, então se é uma amostra sólida, líquida ou gasosa, e além disso, quais são os componentes básicos da matriz daquela amostra. Tudo isso é levado em consideração para a gente decidir como processar essa amostra. E ainda a estabilidade química do analito. A minha técnica de processamento pode envolver aquecimento, mas será que meu analito resiste ao aquecimento ou ele será degradado em temperaturas mais altas? A minha técnica exige a acidificação, então eu vou acidificar bastante aquela amostra e fazer um processamento com ela. Será que o meu analito resiste a esse processo de acidificação intensa? Então tudo isso eu preciso saber antes que eu desenvolva e aplique a técnica de processamento adequada. Além disso, falando sobre concentrações de analito interferente, nós já falamos um pouco, mas quais são as concentrações esperadas, aproximadas, que serão obtidas naquela amostra? Se o meu analito estiver numa concentração muito baixa, eu preciso tomar o cuidado de não levar a amostra a um processamento que faça uma diluição exagerada. Por exemplo, nós vamos falar sobre a técnica de extração líquido-líquido, em que a gente precisa transferir a amostra para um solvente orgânico, o analito, na verdade, para um solvente orgânico. E uma limitação dessa técnica é que para fazer isso a gente precisa usar volumes muito grandes de solvente, o que faz com que o meu analito seja diluído nesse enorme volume. E aí eu precisaria levar esse solvente à evaporação antes da realização do exame. Então, pensando nisso, se eu já tenho um analito que está numa concentração muito baixa, talvez uma técnica que promova uma diluição muito grande não seja a mais adequada. Além disso, quais são as concentrações esperadas dos principais interferentes, das proteínas, das gorduras? Por quê? O processamento irá provavelmente removê-los. Então, cada técnica de processamento vai ter um poder de remoção específica. Então, eu preciso ter uma técnica que seja adequada para remover aquela quantidade esperada de proteínas daquela amostra. Então, tudo isso é importante. Sobre o instrumental disponível, nós falamos sobre que o equipamento analítico, ou seja, o cromatógrafo gasoso, o cromatógrafo líquido que eu vou utilizar para fazer o exame propriamente dito, precisa ser selecionado, ele precisa ter sensibilidade e especificidade adequadas para a minha análise.
Então, eu preciso ter isso em mente na hora de selecionar a minha técnica. E eu preciso saber ainda se algum componente do meu sistema é incompatível com algum constituinte da amostra ou com algum reagente utilizado. Então, se eu vou utilizar uma técnica de cromatografia gasosa, eu não devo ter água, por exemplo. A água é um péssimo componente para sistemas cromatográficos gasosos. Então, um dos processos que com certeza eu vou ter que fazer é pegar a minha amostra, que contém água, e de alguma forma remover a água dela. Ou melhor, passar o analito para um outro solvente que não seja água. Então, todo esse processo ele é necessário para que a gente consiga selecionar a técnica de processamento mais adequada para a nossa necessidade. Então, nesse sentido, o que as técnicas de processamento podem fazer? Elas podem fazer uma infinidade de coisas. Aqui eu coloquei os mais importantes e os mais interessantes para as análises toxicológicas, mas a gente pode processar com outras finalidades também. Mas as principais possibilidades são: as técnicas de processamento degradam e solubilizam a matriz da amostra para liberar os analíticos presentes. Um exemplo importante é o que a gente faz nas aulas, nas práticas, né? Nas análises de metais em alimentos, em que a gente precisa pegar aquele alimento que tem uma matriz orgânica e degradar toda aquela matriz, transformá-la toda em uma matriz inorgânica, para que ela possa ser submetida ao ensaio de espectrometria de absorção atômica. Então, esse é um exemplo. A gente realmente destrói a matriz orgânica de uma amostra e disponibiliza a forma inorgânica daquela amostra para a realização dessa técnica especificamente. Uma outra coisa que pode ser feito é a extração dos analitos da matriz para um solvente mais adequado. Então, a gente tira o analito, né, o que eu quero analisar, da amostra e transfiro para um novo solvente. Além disso, nós concentramos os analitos presentes na matriz, porque a gente transfere para um local com um volume menor, então a concentração estará mais alta. Nós podemos remover substâncias interferentes na quantificação, nós falamos bastante sobre isso e vamos continuar falando. Proteínas, lipídios, carboidratos complexos, pigmentos, tá bom? Em algumas situações, quando a gente trabalha com análise de alimentos de origem vegetal, a clorofila pode ser bem interferente em algumas análises. Quando a gente analisa, por exemplo, nitrato em planta, nós precisamos muitas vezes fazer uma remoção da clorofila para que aquela mistura, aquele extrato daquela planta, né, aquele macerado da planta, não tenha uma cor tão escura. A gente faz isso utilizando uma técnica chamada de clarificação ou cleanup. Nós não vamos falar muito sobre cleanup nessa nossa aula, porque nós estamos focando principalmente em amostra biológica. Mas eu posso mostrar para vocês, durante a nossa disciplina, em algum momento eu posso mostrar para vocês um processo de clarificação. E, além disso, nós podemos separar diferentes formas químicas do analito visando determinar as diferentes espécies presentes. Então, eu posso separar, por exemplo, a forma volatilizada da forma não volatilizada. Eu posso separar a forma que está ligada à proteína plasmática da forma que não está ligada à proteína plasmática. Enfim, eu consigo trabalhar com essa amostra sobre muitos ângulos diferentes. Professor, mas o senhor está falando de um monte de técnica, mas não falou ainda quais são as que a gente vai estudar. Então, aqui vai. Nós, durante essa aula, e é o que nós vamos ver do vídeo 2 até o vídeo 6, nós vamos ver algumas técnicas, as mais importantes e as mais relevantes para análises toxicológicas, tá? Então, no vídeo 2, nós vamos trabalhar com remoção de interferentes, então técnicas de desproteinização e hidrólise e derivatização. E do vídeo 3 até o vídeo 6, nós vamos falar só sobre extração. Então, o vídeo 3 fala sobre os princípios da extração de analitos. O vídeo 4, extração por partição. O vídeo 5, extração por adsorção. E o vídeo 6, extração por volatilização. Então, agora que esse vídeo finalizou, você segue em frente na playlist e continua assistindo para a gente começar a falar. Nós vamos começar falando sobre desproteinização.